Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular. Segunda-feira, 31 de julho, último dia do mês de julho. Amanhã já é agosto. Amanhã serão retomados os trabalhos lá na Câmara Municipal de Araucária. E para falar um pouco sobre o Parlamento de Araucária, para falar um pouco sobre a Câmara de Araucária, sobre os trabalhos da Câmara, a gente está aqui hoje com o presidente da Câmara, Benhur Custódio de Oliveira, que vai falar para a gente um pouquinho o que a gente pode esperar desse segundo semestre lá na Câmara, como foi um balanço desse primeiro semestre e também falar um pouco sobre a cidade de Araucária. Presidente, muito obrigado por aceitar o convite para vir bater esse papo com a gente. E amanhã retoma-se os trabalhos lá na Câmara e retoma-se a rotina normal de sessões plenárias lá, né? Boa noite, Valdiclei. Obrigado pela oportunidade e o convite, né, da gente planar aí esse primeiro semestre da Câmara, esse trabalho da Câmara que vem somando com o trabalho do prefeito Issam. Então, nós amanhã iniciamos o segundo semestre agora, com bastante trabalho, né, como sempre. Estamos sempre dedicados e unificados nos projetos para o bem comum da sociedade. Benhur, a gente sabe que esse primeiro semestre aí foi um semestre de bastante trabalho, bastante movimento lá pela sessão, pela Câmara. O que a gente pode fazer uma avaliação deste primeiro semestre aí, deste terceiro ano, digamos assim, de legislatura? O que a gente tem de mais importante? O que dá para a gente fazer um resumo de como é que foi o trabalho lá na Câmara nesse primeiro semestre? Eu acho que um ponto bem pontual no sentido de recurso para a nossa cidade e de recurso para nosso prefeito Issam iniciar aí as obras das escolas, de mais 10 escolas e de mais 10 UPAs, né, mais UBS, foi um autorizativa que já no início do ano nós fizemos essa autorizativa para o prefeito Issam para que desse início aí a mais 10 UBS e mais 10 escolas. Então só avança, né? Benhur, a gente estava até trocando uma ideia aqui, falando um pouco sobre este primeiro semestre, sobre como é que está esse trabalho com a Câmara de Vereadores. Esse trabalho, a gente sabe que o senhor é do Cidadania, é do partido que sempre foi base do prefeito Issam e é uma gestão que de fato é inegável, transformou a cidade de Araucária e que o senhor é hoje o principal, digamos assim, articulador, o principal interlocutor da gestão, da administração com a Câmara de Vereadores, como os vereadores. E como é que está esse relacionamento hoje? O que dá para a gente falar para as pessoas que sempre veem aí o senhor junto com o prefeito, sabendo dessa parceria? O que dá para a gente falar para o pessoal? A população que fique bem tranquila, né? Nós temos essa parceria, claro, sempre fiscalizando também, mas sempre olhando sempre para o nosso povo. Então, há vários projetos que vão para a Câmara e é unânime, tá? Às vezes alguma opinião ou outra de algum vereador ou outro que a gente respeita. Eu acho que é importante ter sempre alguém que fala o contrário, mas quanto aos projetos que o prefeito Issam, que o executivo manda para nós, sempre a gente tem um estudo técnico, avalia e sempre está sendo votado com o objetivo de sempre favorecer a população. Então, existe essa parceria. Eu sou realmente, hoje sou presidente da Câmara, sou representante de cidadania, nós temos mais 2 vereadores de cidadania, sou líder do governo também, do prefeito Issam, então sempre falando em nome dele, sempre pedindo em nome dele que nossos vereadores sempre cooperem para que a gente sempre possa, com agilidade, mostre trabalho aí e sempre colaborando da melhor maneira, que o prefeito tenha o objetivo de fazer essas obras que vem avançando. Nosso município só se desenvolveu, só cresceu com a gestão do prefeito Issam e nós sempre da melhor maneira colaborando. Presidente, a gente está vendo, né, acompanhando agora algumas das pautas que são interessantes nesse segundo semestre que vão passar pela Câmara. O senhor tem dito, e é fato, né, que
todas as grandes obras, todas as grandes ações em termos de governo que são efetivadas, em algum momento elas passaram pela Câmara, né? Sim. Então, o trabalho do vereador, apesar de muita gente acabar não confundindo ainda o trabalho do vereador, o que é a missão do vereador, o que é a função, mas a gente vê uma sintonia nesse sentido, né? Como o senhor disse, os vereadores, de uma maneira geral, têm um ou outro posicionamento divergente, mas é uma legislatura que maciçamente sempre atuou em parceria com o Executivo. Sim. E é bacana isso, sabe? Eu me sinto honrado de hoje participar dessa gestão e de ver a nossa cidade realmente ter essa mudança desde o início de 2017. Você falou agora o quanto foi importante a extinção da CMTC, isso foi um ato de coragem dentro da Câmara, né, que realmente nós tínhamos que estancar algumas coisas que tinham que mudar, né, um monopólio que foi quebrado do transporte coletivo em Araucária, como tem outros que a gente tem que realmente quebrar ainda. Então esse foi um início muito bacana de ter já extinto lá atrás algumas situações que tinha que se fazer para que se pudesse mudar. Hoje nós temos um transporte mais barato do Brasil, nós temos uma tecnologia muito bacana dentro da nossa cidade, porque tivemos coragem, tivemos uma parceria com alguns vereadores, e alguns não concordaram na época, mas de lá para cá isso só ajudou a nossa população, né? Eu vi em entrevista esses dias atrás aí um vereador falar que isso não era importante, uma passagem barata. Pelo contrário, né? Eu falo pelo contrário, porque hoje ele é 1,25, certo? Mas lá atrás já era quase R$5. R$5 hoje, gente, que uma família que tem 3 filhos, tá? Isso dá uma economia de quase R$700, R$800. Isso é a alimentação da família, isso dá para comprar um fogão, isso um jogo de sofá, uma geladeira, isso movimenta a economia dentro do nosso município e ajuda as pessoas que mais precisam, né? Eu acho que algumas pessoas falam de que isso não é muito importante, mas pelo contrário, talvez porque não precisa andar de ônibus, né? Hoje 70 mil pessoas diariamente usam o transporte coletivo. Nós somos reconhecidos, o prefeito Issan é reconhecido no Brasil pela atuação que fez na questão do transporte coletivo. Poderia citar várias situações, mas o transporte foi o início dali que começou uma gestão de excelência no nosso município. Presidente, isso é interessante, o senhor diz, quem convive com o prefeito Issan, e embora o Issan tenha aquele jeitão dele, mas isso é uma coisa que ele sempre, esse mérito, essa parceria com a Câmara, ele sempre dá esse mérito, que é o mérito da Câmara, né? Fala, não, fiz isso graças ao apoio dos vereadores. Ele sempre cita, obviamente, os vereadores da base, quem votou a favor. A gente sabe que lá atrás, infelizmente, essa discussão do transporte coletivo teve alguns vereadores lá na primeira legislatura, principalmente, que talvez não tiveram o olhar de lince que o prefeito Issan estava tendo e votaram contra o fechamento da CMTC, votaram contra algumas questões do transporte coletivo, foram, aspas, punidos nas urnas, né, em 2020 com a não reeleição, mas a gente vê esse jeito do prefeito de lidar com a Câmara também, de fazer esse reconhecimento também, não é uma pessoa que quer pegar para ele todo esse mérito, né? Sim. O prefeito, nós já vemos até como ele conduz de lá de 2017 para cá. Eu nunca vi o prefeito Issan inaugurar uma obra dele, né? Enquanto outros faziam isso com politicagem, entendeu? Por isso hoje me sinto bem, estou bem confortável no sentido de acompanhar e de ser a liderança do prefeito Issan na Câmara, porque o pensamento é população, povo, né? Amar nosso povo, dar um retorno bacana, porque as condições financeiras que nós temos no nosso município é gigante, só tem que saber administrar, né? E eu vejo pessoas hoje aí falar de uma coisa ou outra que não vem a somar nada. Eu não vejo proposta, eu não vejo uma situação de solução, eu só vejo críticas, né? Eu vejo todo momento um ou outro falando, mas isso para nós, né, nós não damos atenção para isso, tá? Eu só estou expondo isso aqui agora porque é só para a população entender
que existe um trabalho gigante, existe isso, tá? E isso só vai avançar cada vez mais, né? A nossa cidade se desenvolve, principalmente no ramo imobiliário. O senhor mesmo tem conhecimento disso, o senhor fez uma bacana festa lá e mostrou para nós que hoje nós temos o que oferecer, né, da região metropolitana do nosso estado. Então, hoje nós só crescemos com isso, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que as pessoas entendam, até principalmente os políticos que querem voltar, né, para fazer gestão do nosso município. Uma coisa que eu peço é que a gente não pode retroceder. O trabalho do prefeito Issan é para nós exemplos, né? É um exemplo para nós políticos, né? Eu me sinto confortável com isso, porque sei que estamos fazendo o bem para a nossa população. Senhor, isso é uma coisa que eu sempre digo. A gente tem a oportunidade de conviver no meio político, a gente tem a oportunidade de conviver e vivenciar alguns bastidores da política. Isso a gente pode falar do presidente Benhur, que embora esteja na política já há algum tempo, o senhor diz que a maior escola em termos de política que o senhor teve foi a convivência e o modo e ver o modo como o prefeito Issan administra a cidade. É diferenciado? Com certeza, diferenciado, né? Tem um ditado: me diga com quem você anda que eu te direi quem você é. É isso que eu falo do prefeito Issan. É visionário, é um empresário bem sucedido que veio para realmente mostrar para nós, e sou humilde de admitir que realmente mostrou para nós políticos como se faz uma gestão, né? Para dizer bem a verdade para você, hoje eu entendo quanto é importante eu ter um mandato como presidente, como vereador, porque tudo aquilo que eu faço, né, na Câmara e todos os projetos que vêm, né, de encontro à necessidade da população, é de grande importância aquilo, o quanto é importante essas votações. Então é muito importante hoje saber o que está se fazendo, né? Eu acho que antigamente parece que não existia isso, sabe? Não tinha essa visão. Olha o quanto hoje melhorou a nossa cidade. Hoje eu posso dizer para você que hoje nós temos 240 quilômetros de pavimentação rural no nosso município, a maior pavimentação rural do Brasil. Então, ele veio, se aplicou e a gente, de todas as maneiras, a gente colaborou para que o prefeito Issan pudesse trabalhar, né? Se dependesse de alguns políticos, isso não aconteceria. Então, eu espero que a população veja no futuro o quanto é importante ser sábio na escolha dessas pessoas que vão administrar a nossa cidade. O senhor falando da questão política, a gente está vendo, né, e é natural, né, quando a proximidade de pleitos eleitorais faz com que o pessoal comece a sair da casinha, comece a mostrar seus reais interesses, a mostrar quem está acontecendo na Câmara mesmo, independente de como esses vereadores votam, né? E acredito que nenhum vereador vai ser, digamos assim, não vai querer votar contrariamente à cidade. Então a gente, felizmente, né, não vai ver os vereadores utilizando do poder que eles têm do voto, votando contra projetos de interesse da cidade. Mas a gente vê que no discurso já há uma vontade, digamos assim, de tentar uma fala diferente, talvez já com os olhos voltados lá para 2024. E como é que está isso dentro da Câmara? Como é que o senhor sente isso? Acha que isso vai prosperar? Acha que o pessoal vai acabar tendo algum tipo de, digamos assim, de sucesso nessa empreitada? Como é que o senhor vê isso? Assim, eu tenho diálogo com todos, né? Sempre conversei, sempre respeitei cada um. Eu mesmo entendo que a Câmara ela não pode ser usada como um palanque político. Entendo que aquilo é para que a gente possa realmente trabalhar em prol ao povo, né? Que cada um, se tenha lá a sua intenção política, que busque fora, né, da Câmara isso, e para que a gente possa ter harmonia, para que a gente possa ter diálogo e que a gente possa mostrar para a população que a gente quer trabalhar, a gente não quer fazer daquilo lá se degladiar, na verdade, né, para que um ou outro puxe para um lado para o outro. Acho que isso não vem a somar para um bem comum da sociedade, isso só vão perder. Então, eu acredito que todos têm um entendimento de que a gente quer fazer um trabalho unificado,
né, harmônico, né, mas cada um vai se defender da melhor maneira possível. Eu digo para vocês, eu vou defender a gestão, vou defender o que eu tenho conhecimento, porque acho que veio uma nova geração de político aí, eu acho que devem tirar como exemplo o trabalho do prefeito Issan, devem tirar como exemplo o trabalho da Câmara, né? Nós sempre economizando, sempre tentando colaborar. Eu acho que nas últimas 3 baixas do transporte coletivo foi economia que a Câmara conseguiu fazer e ceder esse valor, porque o prefeito queria reduzir e a gente pôde contribuir da melhor maneira. Presidente, a gente sabe que esse segundo semestre está entre as discussões que vão acontecer na Câmara. A gente tem aí uma expectativa com relação a projetos de lei que estão sendo encaminhados para a Câmara para fazer a modernização da gestão previdenciária do município e a modernização também da legislação de pessoal do município. A gente sabe que é sempre um tema muito delicado, Sim. É um tema que precisa ser cuidado, né? Precisa ser feito com a discussão necessária, mas nunca pensando necessariamente num segmento de pessoas, e sim no que é o melhor para a comunidade, o que é o melhor para a cidade de Araucária, o que é viável para a cidade de Araucária. Como é que está a Câmara para isso? Está preparada para essa discussão? Está com os olhos voltados para isso nesse segundo semestre? O que a gente pode esperar? Pode esperar, com certeza, um estudo técnico bem bacana. A gente está se munindo de pessoas com conhecimento para que amanhã a gente possa falar com propriedade desse projeto que vai ser encaminhado para a Câmara. Tenho ouvido vários servidores de várias classes para que eu possa também entender do que é realmente necessário, né? Ainda não foi, por isso a gente não tem ainda um relato do que realmente é o projeto. Então, aguardamos esse encaminhamento do Executivo para nós, porque lá a gente com os vereadores e nossa equipe técnica possa... E vamos convidar também todas as classes, vamos convidar o que for possível para que a gente tenha discernimento certo, pelo fato de ter um projeto que a gente vai ter que ter muita responsabilidade, pensando em todos, né? Desde o servidor, desde o povo e desde aquilo que a gente vai votar. Então, claro que a nossa opinião política, ela vale muito, tá? Então, só para dizer que todos os projetos que vai à Câmara, o que a gente decidir politicamente é o que vale. Então, entendo que isso logo vem para nós, vamos avaliar com todo cuidado, né? E com certeza aquilo que for certo, a gente vai votar. Presidente, o senhor tem, aqui no meio da nossa conversa, o senhor fez uma fala com essa questão de oposição, né? A gente está numa cidade como Araucária, que viveu aí os últimos 30 anos, desde a redemocratização praticamente, sob o comando de 2 grupos políticos. E esses grupos políticos, a gente sabe, foram... o prefeito Issan, em 2017, quando chegou, ele, digamos assim, mudou essa forma de se gestar a cidade, né? Um olhar mais prático, um olhar mais voltado para o real interesse da população, sem meias conversas, digamos, sem meias palavras. E a gente vê, obviamente, que isso é positivo, gerou um engrandecimento muito da cidade, tanto é que foi reeleito da forma como foi reeleito, mas a gente vê essa velha política, as pessoas que estavam lá, ou mesmo novos políticos, mas com os pensamentos dos antigos, tentando voltar. A gente já começa a ver um ou outro discurso aí, no sentido de que tem que mudar, faltou mexer nisso, faltou mexer naquilo. Como é que a gente pode pensar, o que o senhor está enxergando com relação a isso, o que a gente pode esperar desses próximos meses, desse segundo semestre, desse período eleitoral que vai começar? O senhor acha que já está na hora de começar a mexer nisso? O que dá para falar para o pessoal? Eu tenho sempre uma conversa aberta com o prefeito Issan, né? A ideia é continuar o trabalho, né? Deixar que essas pessoas se manifestem, acho que é democrático, né? E daqui uns meses a gente vai, com certeza, o prefeito Issan sabe o que faz, é o único, né?
Eu vi um prefeito ganhar uma eleição sem gastar R$ 1 e sem sair pedir voto. Só aguardar o reconhecimento da população daquele trabalho que ele fez. Foi bem sucedido, né? Até antes lá a gente tinha uma preocupação com isso, e ele mostrou para nós que pode ser feito diferente, né? Como antes um prefeito gastava 5, 6 milhões, o prefeito Issan não gastou numa eleição, o único que se reelegeu na história do nosso município, mostrou para nós, né, como se faz política, uma política diferente que ele fez. Então o que a gente tem que fazer? Aguardar, é o nosso líder, né, é a pessoa que realmente nos trouxe muito mais conhecimento. Que nem eu digo para você, me sinto bem hoje andar do lado de um homem inteligente, uma pessoa que é visionário, é uma pessoa que realmente planeja, ele é muito objetivo, ele não tem muita... Ele é 2 minutos de conversa, se for para um bem comum de projetos que vêm para né, ajudar a população, é tranquila a conversa. Caso contrário, outro tipo de conversa, o prefeito Issan não abre espaço para esse tipo de fala, como outros abriam. Hoje, então, me sinto bem, que nem digo, confortável, andar do lado do prefeito Issan e, né, para o futuro a gente tem que, com certeza, mostrar todo esse trabalho, capitalizar tudo isso que foi feito na nossa cidade e mostrar para a população, ó, tinham toda a vida condições de fazer isso. Não fizeram porque não quiseram fazer, né? E hoje ele mostra que pode fazer e de que com certeza o sucessor do prefeito Issan tem que ter a mesma linha. Não pode ser menos disso, né? Nós não podemos retroceder. Então, assim, temos que realmente ver o que vai ser possível para um futuro de um sucessor do prefeito Issan. Eu trabalho em conjunto, eu acho que o que for escolhido a gente tem que apoiar, tem que ser do nosso grupo, para que a gente mostre aí que a gente tem a condição de dar continuidade no trabalho do prefeito Issan. Quando a gente fala em continuidade, presidente, quando a gente fala em continuidade de trabalho, a gente sempre, obviamente, tem setores que precisam melhorar, evoluir. Sempre é assim. O trabalho nunca está concluído. Ele sempre é algo por fazer. Hoje, o que a gente pode entender? A gente sabe que existem algumas demandas da população, das pessoas. Não se reconstrói uma cidade que foi dilapidada durante 50 anos, 40 anos em 8 anos. A gente sabe disso. Se prioriza alguns setores num primeiro momento e depois vai se priorizando alguns outros e vai fazendo como tem que ser feito. O que a gente o que ainda precisa ser melhorado na cidade de Araucária, que o senhor vê que aos poucos está acontecendo e que vai acelerar? Assim, o prefeito, como você disse, em 8 anos não se consegue fazer. Nós temos planejamentos a longo prazo, né? Temos a saúde, temos que tentar melhorar da melhor maneira, né? É um problema mundial a saúde. Temos alguns fatos isolados no nosso município e tenho certeza, tá, que o prefeito Issan tem um olhar diferenciado para a saúde. Claro que algumas pessoas, né, do setor político, né, cometem algumas críticas, tudo, mas você pode sempre prestar atenção em alguns comentários que é feito nessa questão política. Nunca se traz uma solução, só vem aquela crítica. Até para nós a crítica é importante, né? Nos ajuda a ter uma outra visão. Tem vários setores que a gente tem que melhorar, né? Eu vejo cultura, esporte, saúde, investir mais na questão social do nosso município. São 4 passos aí que eu acho que a gente realmente tem que se dedicar mais. Mas assim, gente, se vocês olharem nosso município em 2016, como foi entregue para nós, dia 1º de janeiro de 2017, um município praticamente quebrado, nós não tinha caixa, né? Hoje não, hoje nós temos pessoas que realmente nós temos um caixa bacana, nós pagamos à vista as empresas vêm para a nossa cidade prestar trabalho, porque sabem que nós pagamos hoje em dia, né? Se faz um trabalho gigante sobre isso. Hoje nós temos contratado, hoje os nossos cargos comissionados são pessoas que realmente têm conhecimento daquilo que se faz. Nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos advogados, nós temos médicos, né, que nós estamos contratando. Porque antes se contratava não desfazendo de qualquer pessoa, tá? Mas se contratava qualquer um e o cara ganhava lá 8 mil, 10 mil reais e às vezes nem ia trabalhar, tá?
Até dos fatos que a gente fez no início do nosso mandato como presidente em 2017, acompanhando a gestão do prefeito de Santos, foi a questão biométrica, né, para que a gente pudesse ter o controle do funcionário, né? Quando nós entramos na Câmara, já foi diminuído praticamente 4 cargos de cada vereador. Nós fizemos o ponto biométrico, nós fizemos um relato, cada funcionário prestava conta para a população daquilo que fazia, o porquê ganhava aquele salário, né? E, poxa vida, eu vejo uma presidente entrar, né? E ela tirou tudo isso e nunca foi sequer chamada no Ministério Público, entendeu? Então vejo assim muitas coisas que a gente vê que aconteceu nesse município que é difícil de entender, tá? Porque a gente acabou mexendo realmente com muita gente grande nesse município. Eu vejo um prefeito hoje, Issan, e vejo lá atrás um homem que foi realmente massacrado por algumas classes, algumas famílias do nosso município, que hoje ele mostrou, tá? Porque ele veio e o que ele realmente faz. Então, é um trabalhador que levanta 5 horas da manhã para ver todas as obras. Eu já trabalhei com vários prefeitos, nunca vi isso na vida, tá? Nunca vi um prefeito sair, contar as lâmpadas queimadas do nosso município para trocar no outro dia. Então, é raro isso. Ele fala de tudo que você apresenta para o prefeito em São hoje, ele fala com muita propriedade. Ele tem conhecimento de tudo que ele faz. Ele sabe o que está acontecendo no município. Diferente de outros que já passaram por aqui, não tinham conhecimento porque tinha que chamar um assessor, um diretor, um secretário para falar por ele. Esse não. Esse ele fala com conhecimento, com propriedade daquilo que ele está fazendo. E, presidente, quando a gente fala, a gente sabe que existem alguns problemas. É muito fácil, né? A gente vê até na questão de comunicação, na questão de imprensa, né? Que sempre aparece um ou outro aloprado que acha que é veículo de comunicação, que acha que é órgão de imprensa, pessoa que é de partido político que se mistura com comunicação, vira uma bagunça só. Sim. E o discurso da saúde é muito fácil fazer. A gente que acompanha a Araucária de maneira séria, de maneira mais presente, célere, está ali todo dia, a gente sabe o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? E a gente sabe que a questão da saúde, como o senhor mesmo mencionou, é um problema regional e nacional. A gente tem um déficit de médicos aqui no município, porque faltam médicos para serem contratados. A gente tem uma discussão com relação a salário de médicos, que também precisa ser revista, porque é um profissional caro hoje em dia. Essa é uma discussão que, inclusive, está nesse projeto de modernização da gestão de pessoal do município. E é um desafio também que vai ter que passar pela Câmara para a gente conseguir melhorar alguns aspectos da saúde, né? Isso é um monopólio que tem que ser quebrado também, tá? Como foi quebrado lá atrás do transporte coletivo, tem essa situação. Às vezes a gente quer contratar, mas a gente não pode, né? As pessoas não vêm. A gente oferece lá um certo valor e talvez até 3 vezes mais, mas ele não pode vir prestar serviço para o nosso município. Então, a intenção com esse projeto que vá para a Câmara é analisar bem ele, para que a gente possa realmente ter aí uma solução, né? Eu falei para você agora no início da entrevista dessa construção de 10 UBS. Então, nós já temos uma no município, acho que só Pinhais tem uma UBS, tá? Do estado do Paraná, Araucária, realmente ela se destacou por essas obras que o prefeito Issan se dedicou e pediu essa autorizativa para nós lá na Câmara, e nós realmente foi votado, foi unânime essa votação, para que a gente pudesse trazer esse recurso para que o prefeito Issan pudesse ajudar mais nessa questão de saúde. Então ele vem se dedicando, só que infelizmente a saúde não é uma coisa agradável, as pessoas realmente precisam e a gente tem que nós, políticos e gestores, temos que realmente se dedicar mais a essa situação. E quando a gente recupera esses 7 anos de gestão, quando os problemas na administração pública eles não cessam, né? Eles só vão mudando, né? Quando a gente relembra que lá em 2017, quando a gestão começou, o grande problema era a questão de creches, né? De CMEIs, vagas de CMEIs, o município com uma multa aí absurda imposta por não atender a fila de CMEIs, e esse acho que foi um dos principais desafios daquele primeiro mandato, e que levou-se alguns anos e que hoje foi uma construção, foi mais de 10 CMEIs, né? 14 no final das contas aí, está passando disso.
e agora esse foco na questão de educação e também da rede de saúde. Então, é um problema de cada vez que tem que ser administrado, até porque o recurso é finito, né? O recurso é limitado, né? O município também não pode gastar, como não faz dinheiro, né? Não é uma casa da moeda. Então, tem toda essa parte de gestão para cuidar também, né? Uma parte burocrática, né? Se é demorado, mas como eu acabei de falar, foi se contratado várias pessoas técnicas e buscam fazer projetos para que a gente possa realmente fazer. Então, assim, eu vou dar um exemplo hoje de Secretaria de Obras. Você só via sucata lá. Hoje passem lá, tenham a oportunidade. Um outro prefeito acabou comprando uma usina de asfalto. Não fez 1 metro de asfalto. Veja o quanto hoje o prefeito faz uso disso, ele aproveita aquilo e contratou pessoas, né? Com o próprio recurso a gente está fazendo hoje asfalto. Por quê? Quer trabalhar. Hoje, se você passar, como disse na Secretaria de Obras, quantas máquinas novas, quanto caminhão. Então, assim, todas as secretarias hoje elas estão empenhadas. Claro que algumas a gente precisa melhorar muito mais, a gente entende disso e a gente sabe que tem que melhorar, a gente não é ignorante para isso. A gente sabe que tem que melhorar. Então, mas em praticamente 8 anos, quando o prefeito Issan finalizar, vocês vão ver assim, puxa vida, os espaços físicos de uma escola hoje, nós somos exemplo para o Brasil, né? Nós fizemos 14 creches, nós tínhamos 5.000 crianças esperando vaga de uma creche, zerou, entendeu? Então há um trabalho contínuo todos os dias e estamos muito satisfeitos com alguns secretários porque realmente buscam, né, fazer o melhor e tem carta branca para trabalhar nessas pastas que o prefeito Issan dá toda a liberdade do mundo, né? Não deu resultado, a gente tem que realmente, algumas situações a gente muda para tentar melhorar cada vez mais. Então a gente tem conhecimento, então algumas pessoas começam a chamar a atenção, mas não soma, né? Eu vejo alguns políticos querendo voltar, eu vi agora num certo partido aí que fala de um monte de coisa. Mas se você for ver, gente, o que aquilo fez no passado, no presente, e algumas oportunidades perderam de andar do lado do prefeito Issan, porque não concordaram do jeito que ele realmente conduz isso. Ele conduz com inteligência. Fica de fora quem realmente não tem a condição de acompanhar essa evolução do nosso município. Presidente, a gente... Quando falo também nessa questão de infraestrutura, né, a gente tem ali como o senhor falou, essa melhoria da malha viária, essa melhoria das UBS, essa melhoria da parte de iluminação pública e tal. De maneira indireta também são investimentos que vão gerar retorno na parte de saúde, né? A gente sabe que Araucária é uma cidade em que os problemas respiratórios são muitos. A partir do momento que você consegue investir em infraestrutura, melhora-se isso. A partir do momento que você investe em iluminação pública, você melhora a segurança pública, você melhora... E são coisas que às vezes a gente tem que parar um pouco para pensar, né? Para pegar e fazer, para entender essa dinâmica da gestão pública, né? Sim, com certeza. Eu vejo lá um ex-prefeito esses dias fez aí algumas... eu fiz isso, né? Eu fiz aquilo. Sinceridade, viu? Fez mesmo, né? Mas fez para ele, né? Então eu vejo assim, o prefeito Issan dedicado ao nosso povo, sabe? Então, só coisa boa, gente, tá? Só não enxerga quem não quer enxergar, né? Então, eu estou muito tranquilo, bem feliz. Nossa cidade está se desenvolvendo, está crescendo, está dando oportunidade, está gerando emprego, né? Algumas pessoas criticam uma coisa ou outra, mas sinceridade, isso para nós não soma nada. E o que não soma para nós, não interessa para nós, sabe? Então seguimos trabalhando sempre e vamos trabalhar mais. A Câmara está sempre colaborando da melhor maneira, fiscalizando, apesar que alguns dizem que a gente não fiscaliza, mas pelo contrário, a gente realmente fiscaliza e sabe que tem trabalho. Eu não vou fazer lá daquilo lá, né, como presidente, de palanque político para mim. Não vou mesmo, eu não faço parte desta geração lá. Eu realmente quero seguir o exemplo que tive agora. Nesses últimos 7 anos foi o melhor momento na política para mim. Eu só aprendi e desse aprendizado quero realmente fazer o bem para o nosso povo. Acontece muito também, né, a gente que acompanha o dia a dia da cidade de Araucária, que as pessoas acabam medindo a cidade
principalmente os personagens políticos, o cidadão comum não. O cidadão comum levanta cedo para trabalhar, Sim. pega, quem vai de ônibus pega seu ônibus, paga passagem barata, fica e está feliz, trabalha, volta ao final do dia, pega uma cidade iluminada, está feliz, tem os seus problemas, tem seus problemas. A gente vê as pessoas de uma maneira geral, essas que vivem, sempre viveram desse meandro da política, um carguinho aqui, um negocinho ali, um pedido ali, sempre procurando essa história do pelo em ovo que a gente fala, né? A gente até viu recentemente alguns questionamentos com relação àquela obra do banheiro, né? E que o próprio prefeito Issan respondeu de uma maneira simples, né? Você acha que tem algum problema? Denuncie, Vai no né? Ministério Público, vai no Ministério Público, né? Né? Então as pessoas às vezes, todo mundo vira engenheiro, né? Todo mundo sabe de planilha, de preço, todo mundo sabe. Então isso mostra um pouquinho também de como as pessoas, talvez eles façam esses comentários porque medem com a própria régua. Falou, não, se fosse eu, talvez eu tinha feito assim, então deve ter alguma coisa. O senhor vê muito disso no dia a dia? Vejo muito disso. Eu vejo o cidadão lá, o político, ele vai lá e faz aquele comentário, né? E até, na verdade, viu, ele tem lá seus 15, 16 comentários, né? E depois começa a ser massacrado, porque não sabe o que está falando. Não fala com propriedade daquilo, entendeu? Ele só quer se aproveitar daquele momento político. Sinceridade, essas pessoas só estão indo mais para trás ainda, porque eu não vejo, né, então, se tem alguma denúncia concreta, sabe, de alguma irregularidade, vai no Ministério Público, traz a questão, vamos dizer, concreta, traz para nós na Câmara, nós mesmos fazemos a denúncia, né? Nós fazemos tudo o que for necessário para realmente ser transparente dentro do município. E são picuinhas, entendeu? Não crescem com isso. Na verdade, eu só vejo assim, tá feio para o adversário não está bem, não está se apresentando bem. Presidente, quando a gente fala nessa questão mesmo, nessa questão política, nessa questão do secretariado, as pessoas às vezes confundem, né, a questão de prefeitura da questão de liderança, né? O senhor diz que a gente, e eu acompanho essa cidade, a gente sabe disso, a gente não tem, é difícil a gente lembrar de uma gestão em que os secretários tivessem mesmo carta branca para fazer, né? Sim. Então, os secretários, eles acabam fazendo, executando obras, acabam conseguindo realizar, tocar suas ideias, eventualmente, mas sempre porque existe um personagem que foi eleito pela população em que autorizou e deu o direcionamento político para isso, né? Então, isso que talvez as pessoas às vezes confundem, né? Acham que foi o fulano ou cicrano que realizou. Mas não, quem realizou foi a gestão, que tem uma cabeça, e essa cabeça que deu a orientação, né? Sim. O prefeito Issan é muito eficaz naquilo que faz. Nós já tivemos alguns secretários aí do município e eu posso dar como exemplo, como o próprio secretário de planejamento que saiu, que quando saiu disse que talvez a gente não conseguisse tocar aí a Secretaria de Planejamento e tudo aquilo que ele falou que ele fazia. Pelo contrário, né? Ele, na verdade, sempre ouviu o prefeito Issan daquilo que o prefeito Issan queria. Então, ele só fazia o que o prefeito Issan mandava. Então, muitos aí acham que um ou outro aí não vai conseguir tocar. Pelo contrário, tá? Toca sim, toca com muito dinamismo e com muita propriedade. Sabe o que está fazendo. O prefeito Issan é único, tá? Não depende de um de outro. Eles têm toda a liberdade de trabalhar. Eu acho que esse trabalho em conjunto só soma, mas se algum outro pensa essa questão de misturar a política, né, com essa técnica que o prefeito Issan toca, isso só não dá boa, dá ruim. O prefeito Issan tem uma aprovação de praticamente 90% ou mais, tá, da massa, do povão mesmo. Tá? Então, essa questão política que algum outro faz, porque esse é o cara que nasceu para tocar a cidade, pelo contrário, não vejo isso. Então, está muito tranquilo aí para nós tocar a cidade, com certeza. Enquanto a gente fala também nessa questão de conseguir organizar a cidade, de conseguir fazer com que
as coisas aconteçam, a gestão aconteça, a gestão executa. É interessante para a gente que convive com o prefeito Issan, ter a oportunidade de trocar uma ideia, de circular pelos bastidores, que o Issan também é um personagem político que deu protagonismo aos servidores efetivos, né? A gente vê um ou outro, principalmente entidade sindical, querendo colocar uma máscara no Issan como se ele fosse alguém que não gostasse do servidor público, mas quem convive sabe que o Issan convive com ele e vê assim como ele protagoniza o servidor público. Ele nas secretarias municipais, com todo respeito aos secretários, obviamente, mas ele tem o relacionamento do dia a dia muitas vezes são com os servidores, né? E talvez não tenha tido isso é uma coisa que a gente não via. O prefeito circulando pelas secretarias e conversando, resolvendo as demandas do dia a dia com os servidores efetivos. Então isso é outra, às vezes você pega uma ou outra entidade sindical que acaba não vencendo o dia a dia, né? O pessoal fica licenciado por sindicatos ali, ficam nos seus clubezinhos e acabam não vivenciando o dia a dia das secretarias. E o Issan é um personagem, né, um político que negocia e conversa diretamente com os servidores efetivos, né? Eu vou falar assim, o servidor trabalhador, aquele que realmente ama o que faz, prestou concurso para aquilo que realmente ele tem que fazer, essas oportunidades que ele tem de viver com o prefeito Issan é muito querido por essas pessoas, tá? Algum ou outro, né, pelo fato de ser sindicalista, pelo fato de realmente não aprovar algumas coisas que realmente houve mudança, tá? O prefeito Issan é direto, ele exige, tá, esse trabalho. O prefeito chega lá numa sala, olha uma mesa vazia, quem trabalha aqui, né? A pessoa tem que dar satisfação onde está, o porquê. Então, assim, uma pessoa que realmente ele cobra. O fato dele cobrar, às vezes, algumas pessoas não gostam. Mas o trabalhador hoje se sente bem com o prefeito Issan. Tá? O prefeito Issan, ele olha para o servidor. Se a gente for olhar ali, desde aumento de salário, desde alguma busca para um bem comum, né? Desde um vale alimentação que nós mesmos aprovamos, porque o prefeito Issan pediu para que a gente desse mais valor para essas pessoas que realmente estão prestando trabalho de excelência para a nossa população. Já disse servidor ele tem que realmente, nós temos que servir, nós, vereadores, também temos que servir a população e dar aquela atenção realmente necessária que tem que se dar. Alguns realmente já são de várias gestões, estão acostumados com outro tipo de gestão, não concordam muito, então, mas eu digo para você que a maioria realmente hoje está muito feliz com o prefeito Issan. E quando a gente fala de servidor público, né, a gente até tive a oportunidade de participar de uma discussão mais cedo que falava exatamente sobre o tamanho da folha de pagamento do município hoje e do quanto se investiu no servidor público, né? A gente teve um incremento ali, né, quando o prefeito Issan assumiu lá em 2017, a folha estava em 23 milhões, alguma coisa assim, e pegou lá naquele período com dezenas, centenas de progressões atrasadas, o quadro deficitário em algumas áreas, como educação, né, faltava-se professor de educação infantil, o quadro deficitário na área da saúde, foram contratados muitos profissionais, tanto é que hoje essa folha é de 42 milhões, mais ou menos, 43 milhões. Tá, então isso mostra o investimento absurdo que é feito, não vou dizer absurdo que eu digo em quantitativo, não que investir em servidor seja absurdo, mas o quanto foi investido no servidor público municipal, né? Sim, e uma das preocupações nossas para o futuro é que esse servidor tenha todas as garantias do futuro, porque nós temos exemplos aí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, pelo fato de não ter se realmente buscado, né, um meio de realmente solucionar isso, eles não tiveram um salário, né? A nossa cidade ela busca, o prefeito Issan está preocupado com isso. Como você disse, nós recebemos aí uma folha de pagamento em 2017, já no início ali, de 22 milhões, hoje ela já passa de 43 milhões. Isso em 7 anos, tá? Então daqui 7 anos, e isso vai aumentando. Então a gente tem que realmente se preocupar, porque daqui a uns anos nós não vamos ter condição de realmente
de bancar isso aí. Então há uma preocupação e entendo que todos os servidores se preocupam também e tenho certeza que, puxa vida, acho que mais de 85% concordam de que a gente realmente tem que se precaver de que desse pessoal aí tenha realmente um futuro garantido, né, porque eles amanhã ou depois possam se aposentar e assim a gente tem muita cautela nisso. Então, por isso esse projeto vai para a Câmara, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas emendas, claro, desde que aquilo seja constitucional, não inconstitucional, para que a gente possa fazer com muito cuidado, né, e cuidar disso. Então, há uma preocupação do prefeito Issan nisso. E há um outro grande desafio que está para vir aí, né? A gente sabe essas discussões de reforma da Previdência, reforma tributária que estão acontecendo, já aprovado na Câmara, que podem influenciar as receitas aqui do município. A gente sabe que é um município extremamente industrial, que tem hoje boa parte da sua receita atrelada a ICMS, e que é outra discussão também que tem que ser pensada, né, presidente? Sim, a gente tem que realmente, claro que é a longo prazo, mas tem que se planejar, né? Isso é porque a gente vai acabar perdendo muito recurso, tá? Então, há realmente uma preocupação com isso também, porque afeta a nossa cidade, tá? Afeta mesmo, isso é real, e isso a gente tem que realmente trazer pessoas com muita competência para que nos ajude a se preparar para que esse recurso realmente vai ser realmente diminuído para nós. Presidente, quando a gente falou de várias coisas aqui, a gente acabou acabando não falando de segurança pública, né? A gente sabe que Araucária também era uma cidade que estava, digamos, precarizada no que diz respeito à segurança pública, e também é um cartão de visitas aí da gestão, da atual gestão, da qual o senhor faz parte, e que também teve em grandes momentos a participação da Câmara para fazer com que a gente desse esse salto aí em qualidade de segurança pública, né? Sim, nós realmente temos orgulho da nossa Guarda Municipal. O prefeito sempre encaminhou projetos, né, para que a gente pudesse sempre melhorar. A contratação de mais 100 guardas, né? Então hoje nós temos quase 300 guardas municipal. Hoje nós temos a nossa própria academia, nós mesmos formamos nossos guardas, né? Então acho que só 2 ou 3 cidades do estado do Paraná que tem essa oportunidade de formação. Nós temos hoje quase 60 viaturas, todas novas, quanto antes isso não tinha. Nós temos armamento de guerra, então nós temos o ROMU agora, que está sempre... Temos o próprio quartel hoje da Guarda, foi comprado pelo nosso prefeito Issan, e foi uma cooperação nossa também dessa compra. Então, assim, demos um salto muito grande, né? Diminuímos mais de 73% da criminalidade do nosso município, né? Então foi muito bacana e a gente sente orgulho disso. Eu acho que o prefeito Issan tem um carinho muito pela Guarda. Então nós juntos, sempre somando para um bem comum da sociedade. Quem ganha com isso? Só a sociedade. Quando a gente fala também desses investimentos para a Guarda, né? A gente também, como o senhor citou ali, tem toda a discussão de algumas melhorias que inclusive vão muito além do que a gente já viu em qualquer guarda, né? Tem um processo, essa vontade do prefeito de qualificar a guarda para que a guarda tenha aí digamos, um grupamento aéreo, inclusive com helicóptero também, que tem uma participação da Câmara. É o ineditismo, né? Que algumas pessoas às vezes acabam não enxergando como isso é inédito, acabam querendo ver problema nisso, né? Sim. Como se isso fosse tirar dinheiro de algum lugar ou não, mas que é só a gestão bem feita em termos de segurança pública, né? Que nem essa situação de a gente preparar pessoas para pilotar um helicóptero. Nós seríamos o único município do Brasil que teria um helicóptero, né, próprio. Isso é uma economia que fizemos na Câmara. O prefeito Issan teve essa ideia para que a gente pudesse colaborar na compra de um helicóptero. Então esse helicóptero ele não só serve à segurança, à saúde também. Tá? Quantos socorros, né, a gente pode fazer no futuro para a nossa população. Então há algumas críticas, né, as pessoas, os políticos, né, que querem fazer algumas críticas que não entendo, né? A gente só está tentando melhorar cada vez mais e
E como somos os únicos no Brasil, eu acho não podemos nem dar ouvido para esse tipo de comentário, para que a gente possa realmente dar continuidade nesse trabalho e compre realmente um helicóptero para o nosso município e dê treinamento a essas pessoas que possam salvar a vida, possam combater o crime, né? A gente vai poder fazer muita coisa com essa economia que fizemos na Câmara. Presidente, a gente estava até falando esses dias, uma visita que a gente fez lá na Câmara, sobre conhecer o novo prédio, o novo anexo lá da Câmara, que foi inaugurado, foi entregue recentemente. Sim. Mas o senhor estava me falando das dificuldades que a execução desse projeto apresentou, justamente porque algumas pessoas que hoje, né, são craques em querer apontar defeitos, apontar erros, cometeram lá atrás ou não fiscalizaram. Sim. E essa questão de ampliação do projeto da Câmara também é uma situação que vai ter que ser revista e vai ter que ser verificada, porque aparentemente teve alguns problemas lá, né? Sim, tem, alguns projetos, na verdade, foram, acho que feito, se eu não me engano, 7 projetos, acima de R$100 mil cada projeto, né? E parece que na escolha ali teve a escolha de um projeto de, se eu não me engano, 2014, né? Então, assim, até dou os parabéns e a coragem do ex-presidente Celso Nicásio por ter, né, a gente tinha esse dinheiro guardado para essa construção. Está ficando muito bacana, a gente pode dar uma atenção melhor para a nossa população, está ficando melhor. Aquilo realmente já, se há muito tempo teria que fazer essa reforma para a gente realmente dar um atendimento de excelência à população. Existem algumas críticas sobre isso, mas a gente está acompanhando, a gente está todo momento fiscalizando para que a gente possa ter e concluir essas obras e dar, na verdade, uma satisfação para a nossa população daquilo que foi feito lá. O senhor me falava que hoje, acho que é um dos problemas em termos de dia a dia da Câmara lá, que é a necessidade de estar utilizando o anfiteatro da OAB para realizar as sessões. Tem uma previsão de retorno, de volta, pelo menos de maneira provisória, para algum outro espaço dentro da Câmara? Como é que está isso? Nós fizemos uma recuperação do plenarinho, nós estamos agora imobiliando ele, fazendo algumas coisas acústicas, porque a gente possa fazer as próximas sessões, acredito que em um mês, a gente já possa realmente entregar o prédio da OAB. A gente só tem a agradecer ao OAB por ter colaborado, da gente fazer essas sessões de grande importância, né? Nenhuma de menor importância, porque foram sessões que realmente trouxeram muita mudança para a nossa população, e a ideia agora é realmente se estruturar lá no plenarinho e para que a gente possa dar continuidade nas sessões lá. E daí fazer a entrega aí para a OAB, que foi muito bacana conosco, nos cedeu esse espaço físico lá, e a gente teve muitas sessões lá que foram muito bacanas. Dentro dessa discussão de sessões da Câmara, a gente sempre tem aquele pedido que algumas pessoas fazem com relação à mudança do dia das sessões, e sempre o pessoal acha que de repente se fosse à noite ia mais gente, se fosse de manhã mais gente. Tem alguma coisa nesse sentido? Então, a gente vem pensando dessa forma, mas o fato de já ter mudado para um horário desse, você não sabe o tamanho da economia que a gente fez com isso, tá? A gente tem que pagar funcionário à noite, a gente tem que pagar carro, a gente tem que pagar combustível, tem um monte de coisa que a gente tem que pagar, que se vocês forem anotar, muita coisa foi economia. Mas, claro, há um pedido de alguns vereadores para que a gente possa mudar, mas é mais agora nessa questão desse momento político que vem para frente, para que eles possam trazer mais pessoas, para que possam ouvir mais. Não sou o contrário disso, de maneira alguma. Eu acho até que a gente teria que fazer, são 4 sessões no mês, acho que a gente teria que fazer pelo menos uma vez por mês, um bairro, a gente ir lá ouvir a população e trazer todas as demandas desses bairros. Seria importante, sabe? Manter essas 3 nesse horário que a gente já está habituado, e para que a gente no futuro possa sair realmente e ouvir a população e trazer aí alguns pedidos que a gente tem que fazer. Então, mas é importante a participação da população, com certeza. Mas a gente que acompanhava as sessões plenárias, eu peguei as sessões plenárias na segunda noite. Sim. Não tinha tanta diferença de público, não. É mais o pessoal que vai para as sessões, o pessoal acaba se acompanhando, se informando e tal, mas não tinha muita... A população mesmo não acompanha. Mas essa questão, essas pessoas estão do meio político, do meio político, meio de imprensa, uma coisa assim,
não tinha essa alteração. E se eu não me engano, até lembro na época, quando teve essas mudanças, houve inclusive uma orientação do próprio Tribunal de Contas para que se viesse para o horário de expediente, que não haveria justificativa para ser fora do horário de expediente, né? Nós temos várias cidades hoje que fazem no horário de expediente porque tem essa solicitação do Tribunal de Contas, até por sentido de economia mesmo, tá? Então, assim, a gente vem economizando muito com isso. As pessoas não têm conhecimento de uma situação, mas se economiza, tá? Se dá valor ao dinheiro. Então, que nem você disse, não muda muita coisa, mas às vezes algum pedido de um vereador ou outro, como eu sempre disse, eu sou um cara que sempre estou ouvindo todo mundo, não tenho problema nenhum com nenhum deles, né, é harmônico, então respeito a opinião de cada um, né, eu só não vou deixar que amanhã vire uma discussão, uma degladiação, porque isso não vai trazer nada de bom para a população. Então o que nós temos que fazer? Respeitar o povo, se respeitar e respeitar as pessoas que realmente pagam o nosso salário, né, pagam os impostos e querem realmente resultado positivo de cada vereador que está hoje representando a nossa população. Presidente, quando fala em vereador também, a gente sabe que, infelizmente, a figura do vereador em Araucária foi prejudicada, digamos, ao longo dos últimos anos. As pessoas acabaram tendo uma imagem negativa dos vereadores, e o trabalho, creio eu, das últimas 2 legislaturas é quase um trabalho de reconstrução da imagem do vereador. Sim. Então é um desafio de você conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o vereador como o que eles têm que enxergar, que o vereador não é o cara do favorzinho, não é o cara que tem, mas ainda é difícil, as pessoas confundem bastante o papel do vereador, né? Ah, sim. Nossa cidade hoje, né, o senhor acabou de falar, devido a algumas situações que ocorreram no passado, nós realmente lutamos por essa credibilidade, né, com a população, a gente busca esse respeito, né? Não é fácil, claro que não é fácil acreditar muito num político, um ou outro, mas a gente busca, tá, essa credibilidade com a população. A gente vê em outras cidades o quanto é importante um vereador, o quanto ele realmente tenta, é respeitado. Nossa cidade, alguns, eu vejo até desde a, não digo da sua imprensa, mas de outra imprensa, que não existe o respeito, né? E acho chato isso. Nós temos que realmente dar exemplo, nós temos que mostrar o quanto a gente trabalha, e a gente está buscando aos poucos ali, né, conquistar isso, que a população entenda que isso é um conjunto, tá? Legislativo, executivo, judiciário fez muita parte de toda essa mudança também, a gente tem que reconhecer, né? Essas pessoas se aplicaram mais, né, e tentaram trazer aí à tona muitas situações que nós, né, pudéssemos mudar ali muita coisa e como eu disse no início, fechar a CMTC, Codar, quantas coisas aí foram mudadas devido ao trabalho em conjunto. Por isso hoje temos sucesso naquilo que fizemos e estamos mostrando para o Brasil, para o Estado, o que a Araucária realmente faz hoje com excelência, que é a gestão com o prefeito Issan. Presidente, o senhor falando dessa questão da CMTC, né, a gente sempre tem que recordar, né? Agora, dia 27, 26, o novo TRIAR completou 2 anos, né? Sim. E quem participou dessa discussão, eu lembro que teve vereador, inclusive, que trabalhou para impedir que a licitação acontecesse. Sim. Uma licitação a concessão do transporte coletivo, que era um absurdo, né? O transporte coletivo em Araucária era algo de outro mundo. Assim, a gente andava de ônibus TRIAR usado como se a gente estivesse andando de avião ou de metrô na Europa, né? Porque era um negócio de outro mundo. E hoje a gente vê essas mesmas pessoas que tiveram a cara de pau, né? Porque tem que ser muito cara de pau para defender, para ser contrário a uma licitação, né? Uhum. Elas botando a cabecinha para fora, querendo voltar para a política e tal, e que parece que esqueceram o trabalho, o desserviço que eles fizeram para a cidade naquela discussão da CMTC, que foi vital para que a gente conseguisse fazer com que a Araucária desse esse salto em termos de transporte coletivo, né? Isso foi uma batalha, né? Eu mesmo fui um que realmente, como líder de governo do prefeito Issan,
busquei muito a extinção disso, né? Sabia que o prefeito Issan buscava, tá? Tirar isso fora para poder realmente mudar a nossa cidade, mudar nosso transporte, dar um transporte bacana para o nosso povo. Então busquei muito isso, foi uma batalha muito grande, eu enfrentei muita coisa, de realmente a polícia fazer corredor para mim atravessar e assinar lá e realmente fazer essa extinção. Muitas pessoas tinham interesse de manter esse transporte, tá? De antes, né? Não esse que nós temos hoje, mas graças a Deus a gente teve sucesso nisso. Eu dou os parabéns ao Issan para ter dado o início, o pontapé inicial, para que a gente pudesse hoje ter o que a gente tem. Então, só agradecer por fazer parte disso, orgulhoso de verdade, sabe? Hoje eu olho com outros olhos para a nossa cidade, tem sim chance de a gente melhorar cada vez mais. São algumas áreas, né? A gente vê, a gente sabe que existem algumas áreas que precisam evoluir. A burocracia às vezes atrapalha, né? Sim. A gente tem alguns problemas em termos de... me lembrando da situação do transporte coletivo, vi que recentemente, faz muito pouco tempo, questão de semanas, a prefeitura conseguiu, o município de Araucária, né? Conseguiu vencer numa ação no Superior Tribunal de Justiça que evitou o município de ter que pagar um valor absurdo, na casa dos 6 milhões, para a antiga concessionária de transporte coletivo. Sim. E são coisas que as pessoas às vezes não acompanham, né? Acabam não vendo o tamanho que foi essa batalha. Né? Sim, e o prefeito Issan foi vitorioso, porque se viu realmente uma ilegalidade, por isso ganhou. Por isso hoje nós não joguemos fora 12 milhões, né? Nós estamos com ele guardado. Tanta coisa que a gente fez, né, que a gente hoje sabe que tinha que mudar. Agora há pouco tempo também o prefeito tem a intenção de reduzir mais a passagem. A gente fez uma conversa, uma tratativa, e eu sempre tenho conversa com os vereadores, porque eu como presidente preciso também do apoio e de algumas decisões, eu preciso de apoio dos vereadores, né? Temos uma base bem sólida, são pessoas que realmente estão trabalhando em conjunto comigo. Eu posso dizer para vocês que estou contente também com nossos vereadores. Eu posso falar em nome de Ricardo Teixeira, Pedrinho da Gazeta, o vereador Grilo, o vereador Wagner Scheffer, o vereador Celso Nicasso, se eu esqueci o outro, temos vereadores, o Aparecido, né? São pessoas que realmente estão num propósito de realmente votar em projetos que venham de encontro às pessoas que precisam. Então, estamos bem fortalecidos, não vejo problema nenhum, claro, respeitando a opinião de cada um, mas eu acho que realmente o prefeito Issan, como nunca outro prefeito, tá, teve essa fortaleza de que a gente pudesse sempre votar os projetos que realmente trouxeram tudo que trouxeram hoje. E uma fortaleza, né, falando o politiquês, né, esse de relacionamento que hoje não tem aquela história de faca no pescoço, né? Em termos de cama. A gente sabe, a gente que vivenciou, eu estou aqui no Popular desde 2004, faz 19 anos já vai para 20 anos, e a gente viu algumas vezes vereador tentar botar faca no pescoço de prefeito, naquelas mensagens veladas, aquelas indiretas, e hoje não tem mais isso, né, presidente? Não, pelo fato de quem é o Issan. O Issan realmente não dá espaço para qualquer tipo de conversa que não seja realmente para um projeto que venha favorecer a população. Caso contrário disso, nem se ouve, nem dá abertura para nada, não. O prefeito é bem direto naquilo que ele quer, bem objetivo, né? E não tem muito isso não. Graças a Deus, né? Hoje está tudo tranquilo, né? O prefeito trabalha com tranquilidade. Claro, a gente sempre também fiscalizando e mostrando também algumas coisas que a gente possa colaborar para que ele possa ali olhar com outro carinho. Então, não vejo hoje essa geração fazer esse tipo de coisa. Não existe. Porque não aceita, entendeu? Não que nem outros aceitavam. O cara aceitava esse tipo de situação. O prefeito Issan já é mais rígido, é um homem sério, um homem que realmente tem uma certa índole e dignidade de tratar de assuntos de interesse do povo com bastante
propriedade. Legal. Presidente, estamos batendo um papo aí já faz uma horinha. Sim. Acho que falamos um pouquinho de tudo, falamos de bastante coisa. Queria que o senhor fizesse uma avaliação aí final do que a gente pode esperar aí da Câmara nesse segundo semestre, o que a gente pode esperar da cidade de Araucária nesse segundo semestre, qual que é a expectativa do senhor? O que pode esperar da Câmara? Trabalho, né? Todos os projetos que vêm para um bem comum da sociedade, sempre analisando com muito carinho, para que a gente possa realmente avaliar sempre com discernimento, né? Uma das preocupações minha, e que a gente já sabe que isso foi uma herança que a gente adquiriu, é essa questão do nosso município ser 40% invadido. Isso é uma preocupação que a gente tem muito se preocupa com isso, sabe? Porque a gente recebe pessoas de bem, mas como também vem pessoas de vários estados para o nosso município, né? Porque é um município que realmente está crescendo, é um município que promete muita coisa boa, então as pessoas estão vindo. Há uma preocupação nesse sentido. E uma das coisas que o prefeito de Santo também se preocupa, e a gente vem buscando da melhor maneira, a Câmara sempre está colaborando, da gente doar, sempre fazer que o Executivo doe para a Coab, né, e que lá se faça aí mais propriedade para essas pessoas que precisam. Então, há uma preocupação grande, porque isso já é uma herança política do passado, sabe? Se fazia muito, mandava invadir, não, vamos dar esse terreno, isso, aquilo, e se capitalizava voto com isso. Tá, então isso acabou, né? A gente mas está preocupado. O fato de ter 40% invadido, você sabe que muita coisa ruim vem com tudo isso e é uma preocupação. Então a população espere muita coisa boa em conjunto com o prefeito Issan. Eu espero sempre colaborar da melhor maneira. Espero que a população sempre fique olhando, né? Porque esses políticos que estão vindo agora aí e querem voltar para o poder de qualquer maneira, isso qualquer preço, entendeu? E volta mesmo, porque a nossa cidade está bonita, está arrumada. Claro que precisa muita coisa, a gente reconhece isso, né? Não somos aqui não temos o problema de admitir que muita coisa tem que melhorar. Mas o início, o prefeito Issan já concluiu muita coisa boa. Nossa cidade está bonita, hoje todo mundo que entra na nossa cidade, que cidade maravilhosa, ela é iluminada, né? Nós iluminamos todas as nossas divisas com os nossos vizinhos, nós asfaltemos todos os nossos vizinhos da região metropolitana, né? Então, estou feliz, vamos colaborar com certeza cada vez mais, mas eu peço que a população tenha um carinho aí de olhar mais e ver mais, né? E não dar muita chance para essas pessoas que querem voltar para o poder. Não podemos retroceder, não podemos vender a nossa cidade, que ela está bonita agora. Esses caras vêm para vender ela, tá? Não podemos deixar acontecer isso. Quando o senhor fala isso, é interessante que a gente vê algumas iniciativas das pessoas, desses políticos. Tem alguns que já têm uma certa história, alguma história familiar, alguns que estão... Mas eu vejo uma certa dificuldade deles conseguirem implementar esse discurso deles, né? Então, sim, eles tentam... Eu sempre estou citando essa história do banheiro, porque eu achei muito interessante, porque o pessoal falou teve um sujeito que falou do banheiro, de repente tinha uns 10 falando do banheiro. E falando do banheiro, sem conseguir, digamos assim... tirar do sério, digamos, ou conseguir algo que fosse efetivamente real em termos de algum tipo de irregularidade, alguma coisa. Então, eles estão meio que segurando, querendo pegar qualquer coisinha para falar alguma coisa, mas está difícil. Né? Sim. Estão tentando se agarrar em qualquer raiz, entendeu? Mas eu acho que não tem discurso, não tem compromisso, não tem nenhum tipo de programa que possa para o futuro, uma estratégia no sentido de melhoria em qualquer setor. Então, eu só vejo politicagem, e isso, sinceridade, a população com certeza não vai dar nenhum tipo de credibilidade a qualquer tipo de contestação quanto a esta gestão do nosso prefeito Issan. Bacana. Pessoal, fizemos esse bate-papo aqui com presidente da Câmara, Benhur Custódio de Oliveira. Amanhã serão retomadas as sessões plenárias semanais lá na Câmara de Vereadores.
Este é outro avanço, né, presidente? A gente vai falando e vai lembrando, né, essa mexida, né, que foi dada na lei orgânica do município, uma evolução. A gente tinha uma lei, uma legislação completamente em desacordo com o arcabouço jurídico nacional, digamos assim. Um outro avanço foi a própria a questão, isso é aquela coisa que não é muito palpável, as pessoas não entendem muito, né? Mas a gente tinha centenas, milhares de leis sem utilidade, que também foram revogadas. Sim. Foram várias coisas nessa parte de arrumar a casa, digamos assim, que foram feitas também, né? Sim. Nós tínhamos quase 6 mil leis. Nós estamos, acho que, com 2.800. Aquilo que normalmente não trazia o bem para a nossa cidade, que travava, né? A gente acabou eliminando essas leis e deixando só aquilo que é necessário para que a gente possa realmente conduzir a nossa cidade. O recesso, por exemplo, uma das coisas que eu tomei atitude, que nós tínhamos aí quase 35 dias de recesso, eu baixei para 15 dias, entendeu? Então, o fato é que temos que trabalhar e dar o resultado positivo para a população, que é o que mais interessa para nós. Então, a gente já trabalha, eu até acho para vocês que até vai ficar ruim, mas a gente tem que trabalhar mais ainda, sabe? Tem que dedicar mais ainda, né, para o povo. O povo pôs nós lá, nós temos que dar esse resultado. Eu só quero que o povo preste bem atenção e olhe para essas coisas que a gente realmente muda. Então tem muita coisa. Eu poderia trazer quantos projetos de leis que a gente fez que é para um bem comum da sociedade, né? Então, estou orgulhoso, né? Amanhã o povo reconhece, com certeza. Está aí o exemplo, o prefeito Issan foi reconhecido. E eu acho que a gente no futuro a gente capitaliza, mostra à população tudo que foi feito e a população que decida quem deve realmente ser o sucessor de Issan, quem deve realmente participar de uma nova legislatura na Câmara, né? Abriu mais 2 vagas, então aumentou mais. Até era para ser mais, mas eu deixei nos 13, porque nós temos capacidade de ter 21 vereadores, mas eu achei que se gastaria muito mais e os vereadores também entenderam dessa forma e me ajudaram a realmente deixar só em 13 cadeiras. Essa é outra novidade para o próximo pleito, né? A gente fala em eleição, né? E a gente sabe desse incremento de vagas, então a gente, ao invés de 11 vai ter 13 vereadores. E é importante também que as pessoas que estejam interessadas, porque às vezes é muito fácil a gente dar pitaco, né? Uhum. É muito fácil a gente botar o bedelho ali e falar disso, né? Eu sempre brinco assim, né? Que aqui no jornal a gente faz jornal, né? Aqui ninguém é filiado, ninguém é candidato, ninguém mexe com partido. Nosso objetivo é para que a gente possa fazer a coisa de maneira mais independente possível. Eu sempre uso o termo independente, jamais isento, porque todas as nossas opiniões, todas as nossas frases, elas são imbuídas de algum tipo de experiência que a gente já teve. Então, eu não posso ser isento ao falar da infraestrutura da área rural de Araucária. Eu tenho que defender e tenho que dizer que evoluiu muito nessa administração, porque eu tenho uma experiência das administrações anteriores, eu sei como é. E não há problema nenhum em você... o que a gente é independente, né? Então a gente faz esse trabalho de buscar ser independente, e ser independente inclusive para elogiar quando tiver que ser elogiado e fazer uma crítica quando tiver que fazer uma crítica. Mas é importante que as pessoas que estejam acompanhando, né, e que eventualmente desejem esse cargo, ser vereador, ser político, contribuir com a cidade, que já procurem um partido, que já entendam como é que é a logística da Câmara, que já entendam qual que é a função do vereador, para depois não se decepcionar, né, presidente? Sim. As pessoas elas têm que entender realmente do que se trata essa questão de representar a população. Então, é muito importante se informar, né? Como você disse, essa questão desse meio de comunicação que você tem já há muitos anos e já passou por outras gestões, então tem conhecimento, tem experiência e sabe do que fala com propriedade. Eu vejo alguns, vou dizer bem variado aí, entendeu? Fala-se de umas coisas assim que passam uma informação errada à população. Eu acho que não se deve levar uma informação errada para a população. Seja digno, tenha índole e fale daquilo que realmente é o que acontece,
né? Como disse, né? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós podemos errar, com certeza, mas levar do jeito que se leva, né? E são pessoas que estão interessadas no futuro. Como você disse, tem pessoas que fazem parte hoje desse meio de comunicação, que um é presidente de partido, outro é candidato a vereador, entendeu? Mas que saiam e tenham respeito pelas pessoas que estão fazendo, né? Falem de quem realmente não fez, né? Isso, somos bem tranquilos. E se tiver que falar de nós, falem. Mas falem a verdade, não tem problema com a verdade. Então, estamos bem tranquilos nessa parte. Legal. Então, pessoal, a gente bateu um papo aqui com o presidente da Câmara, Benhur Custódio de Oliveira. Agradeço a participação, presidente, mais de 1h20 aí de bate-papo. Agradeço a todos que nos acompanharam. Como a gente diz, a gente teve vários comentários aqui. Tô vendo aqui, dá para identificar um ou outro que é fake, que é aquela conversa. Já dá para identificar quem é quem de grupo partidário e tal. O Facebook é uma beleza, né, para essas coisas. Então mas o objetivo é a gente levar essas informações para vocês, mas a gente conduzir a entrevista, conduzir o bate-papo, não é uma audiência pública. Então, por isso que a gente acaba a gente agradece os comentários de todos e a audiência de quem assistiu essa live, de quem vai assistir posteriormente, mas e fica sempre à disposição aqui o Popular. A gente, no momento oportuno, né, quando a gente estiver num período eleitoral, a gente vai reunir todos os candidatos para fazer as perguntas que forem necessárias, para ouvir as ideias. Mas, gente, falta 1 ano e meio ainda para a eleição, né? Tem gente achando que a eleição começou, que a eleição já começou ontem, como o prefeito não tem a possibilidade de uma nova reeleição. As pessoas já começam a querer, o próprio prefeito Issam me disse esses dias, o pessoal está parecendo que eu não sou mais prefeito, né? Então, estou aqui, tem 1 ano e 8 meses de gestão, 1 ano agora e 6, 1 ano e 8 quando ele me falou, agora tem 1 ano e meio, e as pessoas estão se degladiando como se não houvesse amanhã, né? E a gestão, a gente tem que parar isso, a gente tem que superar essa etapa, né? Tem que respeitar quem está no mandato, respeitar as pessoas os políticos que têm mandato, obviamente. O direito à crítica é normal, a gente pode fazer as críticas sem problema nenhum, podemos fazer, né? Mas a gente tem que sempre respeitar o ser humano, respeitar a família do ser humano que está na outra ponta, sempre dar o direito ao contraditório quando for o caso, e sempre pensar no que é melhor para a cidade de Araucária, né? Não necessariamente o que é melhor para o prefeito, não necessariamente o que é melhor para o Valdiclei, não necessariamente o que é melhor para o Benhur, não necessariamente o que é melhor para o sindicato, não necessariamente o que é melhor para um e para o outro, e sim o que é melhor para a cidade. E às vezes, nesse pensar do que é melhor para a cidade, né, presidente, a gente tem que abrir mão de um pouquinho aqui, abrir mão um pouquinho de lá, para chegar numa composição, né? Tem que ser inteligente para isso. Eu acho que, como você disse, no futuro você chama candidatos, eu acho que é bem simples ver quem é realmente mais preparado, né, para que possa suceder, viu? Fazer a sucessão do prefeito Issam não é qualquer um, tá? Isso eu acho muito difícil pelo trabalho que faz, pela pessoa que por tudo que realmente ele mostrou para nós da sua capacidade. Críticas, normal, isso faz parte, é democrático, acho que cada um tem a sua opinião, tem uns que não se agradam comigo, se agradam com outros, e assim vai, nós vamos tocando. O que eu acho é que a gente tem que realmente só tentar falar o máximo da verdade, né? Estou bem tranquilo em responder qualquer tipo de pergunta, tá? Não tenho problema com isso. Eu acho que eu tenho uma história. Claro que muitas pessoas não gostam, talvez, da gente estar hoje conduzindo de uma forma bacana junto com o prefeito Issam, mas isso para mim também não agrega nada, qualquer tipo de situação que não venha a favorecer o crescimento da nossa cidade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de vir hoje explanar. Raramente dou entrevista, raramente aceito convites, e tive a oportunidade de hoje conversar com o Valdiclei num jornal que realmente tem muita credibilidade na nossa cidade,
Me sinto honrado por isso, só tenho a agradecer minha equipe, as pessoas que me acompanham, os vereadores que me apoiam e que me ajudam a realmente tocar a Câmara, porque eu não sou sozinho, eu tenho que realmente reconhecer que cada um lá tem a sua parte desse crescimento que hoje a Câmara tem. Quero agradecer meus filhos, minha esposa que está assistindo né, vendo essa live, porque são pessoas que realmente me amam e eu amo essas pessoas. Agradecer com certeza a todas as pessoas que participaram, os que não gostam, os que gostam, né? Isso faz parte da democracia e estamos à disposição lá na Câmara, a hora que precisarem esclarecer qualquer tipo de situação. Bacana, então, pessoal, agradecer a nossa equipe aqui do Jornal Popular, que acompanhou, que está aqui nos bastidores da operação, a Nina, a Victória, a Luana. Como disse para elas, vou sempre citá-las, para que se tiver algum erro de áudio, tiver algum problema de imagem, tiver um problema de inserção, a culpa é delas. Eu só estou aqui falando, então vou sempre citá-las. Agradecer a todos que acompanham o Popular, pedir para que continuem acessando popularpr.com.br, continuem acessando a nossa página aqui no Facebook. A gente vai tentar fazer com que esse podcast seja permanente, trazer pessoas que possam conversar sobre a cidade de Araucária, que possam conversar sobre coisas bacanas de Araucária ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, para a gente preparar para a gente continuar trazendo informação de qualidade para as pessoas que vivem e que vivenciam Araucária. Muito obrigado por acompanhar o Popular especialista em Araucária.